eu acho que a gente precisa, antes de entrar exatamente nessa questão do financiamento, é preciso desmistificar um pouco essa questão de que tudo que é privado é bom e tudo que é público é ruim. Eu vou dar dois exemplos aqui, onde o setor privado atua e que a experiência tem sido muito ruim. O privado, ele opera em Manaus há 20 anos. Em Manaus, você tem 600 mil pessoas sem água, exatamente numa região onde você tem abundância de água. De água do mundo. Então, você tem lá 30% do esgoto coletado e 10% do que é coletado é tratado. E você perde 70% da água que se produz em Manaus. Quer dizer, são dados do SNIS, então eu acho que a gente precisa relativizar isso. Em Tocantins, né, o privado, nos anos 90, o governo privatizou 140 e poucas cidades, depois grande parte dessas cidades foi devolvida para o Estado porque elas não eram rentáveis para o setor privado, e o Estado teve que criar uma autarquia estadual para dar conta desses municípios. Então, o que interessa para o setor privado são as áreas onde os serviços têm um nível de cobertura maior, onde a possibilidade de receita também é maior e, portanto, o lucro, né? O serviço de saneamento básico, eles são incompatíveis com essa visão do lucro. Quando eu falo de saneamento, eu não estou falando de qualquer infraestrutura, eu não estou falando de portos, aeroportos, rodovias, eu estou falando de uma política pública que se relaciona com a saúde pública, com o meio ambiente, com a qualidade de vida das pessoas, né? Então, a gente tem que mudar, inclusive, essa visão de saneamento como infraestrutura. Eu acho... Deixa eu só girar agora um pouquinho, para a gente fazer mais ágil esse processo. Professor Tarcísio, mas como discutir isso, sendo que os mandatos executivos majoritários, tanto da Presidência da República quanto do Governo do Estado, em especial o Governo do Estado de Minas, o Governo do Estado de São Paulo também, né, professor Edson? Porque o João Dória nunca se colocou como um político de fato, ele se coloca como um empresário, um coach, uma coisa assim. Um gestor. Exatamente. O Romeu Zema nunca se identifica com político, pelo contrário, ele briga com tudo que é de natureza, inclusive com os servidores públicos. Jair Bolsonaro, apesar de 30 anos como deputado federal, ele se diz um apolítico. Como discutir essa questão, Tarcísio? Olha que coisa interessante, que a partir da conversa, do debate sobre saneamento básico, a gente está falando sobre uma estrutura de financiamento do Estado. Como fazer esse movimento onde muitas vezes esse discurso ele endemoniza o que é público, endemoniza o que é estatal e diz que a solução é toda privada? Nos ajude, Tarcísio, nesse sentido. Isso é o cerne, o núcleo da questão que nós estamos discutindo aqui. Mas, Jairo, eu acho, e a população precisa compreender isso, que nós temos, né, como ponto de discussão dessas questões, alguns dispositivos na Constituição que permitem a estruturação de um serviço público adequado, seja ele prestado pelo privado, seja ele prestado pelo público. E isso, na linha do que o Ed estava falando agora há pouco, envolvendo a realização de medidas administrativas que permitam uma vida digna para todos nós, que alcance o melhor desempenho do serviço público, né, que diminua as desigualdades regionais, que estruture de uma forma efetiva o desenvolvimento desse serviço público, de modo que ele seja o serviço que nós precisamos que seja, e não aquele serviço que os empresários, os investidores pretendem que exista. Perfeito. Professora Paula, me ajude nessa. Uma discussão entre o dinheiro público, o dinheiro do capital privado, a empresa pública e a empresa estatal contra a empresa privada. Como que é observar esse processo todo e pensar assim, os nossos irmãos estão morrendo de sede, estão morrendo de doenças de natureza cuja o saneamento básico resolveria o problema. Como que é pensar isso, Paulo? Jair, se a gente for lá no fundamento da economia, toda a riqueza produzida, que sob a forma de dinheiro, depois sob a forma de capital, ela foi produzida pelo trabalho social
de uma época e foi apropriado do setor privado, que a apropriação privada do trabalho coletivo, do trabalho social, é o fundamento da história. Eu não estou negando o papel do empresário, não. Eu acho que o empresário tem uma função social importante. Eu não faço aquele combate ao capitalismo como se fosse capitalismo. O próprio Marx reconhecia o papel histórico do capitalismo. Eu acho que a esquerda, às vezes, no afã de combater o capitalismo, ela demonstra muita ignorância também sobre a história da humanidade, sobre a forma de desenvolvimento da sociedade, do próprio materialismo histórico. Então, eu fico muito preocupado com isso. Agora, eu vou falar do mito que tem. O mito da empresa privada é que a empresa privada é eficiente e que a empresa privada combate a corrupção. Tudo mentira. E que a empresa privada é o bem do povo, que é o saneamento, que está morrendo de dó do povo ficar doente. Então, assim, tudo é mentira. Você vê, a Vale do Rio Doce foi privatizada, virou Vale. E nunca tinha tido antes acidentes como esse, tragédia que teve em Mariana e em Paraupeba, no Rio Paraupeba, em Brumadinho. Isso mostra que não é eficiente porcaria nenhuma. Corrupção. A CNI está sendo acusada de corrupção com o Sistema S. O governo federal passa mais de 20 bilhões por ano para o Sistema S, que é uma entidade privada. Sem nenhum custo, é de graça. Um dinheiro que faz falta no SUS, faz falta na escola, nas escolas de ensino fundamental estatais. Então, tudo é conversa fiada. O Brasil precisa de assumir a sua cara e agir com os deputados, falar a verdade. Não é porque, do jeito que nós estamos fazendo, fica discutindo uma coisa que não tem nada a ver com a realidade. A linguagem não está a serviço da situação, da realidade. A nossa linguagem, tudo é utilizado de um jeito que não corresponde à realidade. Eu estava lendo aqui uma declaração de que a preocupação da CNI, Confederação Nacional de Indústria, é com a saúde do povo, que vai economizar 1,5 bilhão por ano na saúde. Eles confundem saúde com assistência médica. Saúde não é uma questão basicamente médica. Saúde é qualidade de vida, qualidade ecossistêmica de vida. Saúde não é doença, eles confundem tudo. Eu já eu tenho dificuldade até de debater, porque se eu vou ficar corrigindo a linguagem, a gente não anda. A Marta Haneke, uma cientista social chilena, ela fala que linguagem é infraestrutura. Se nós não combatermos as questões na base da linguagem, eles estão vendendo gato por lebre, nós estamos caindo no campo deles, e aí eles vão ganhar essa luta, porque a linguagem deles é uma linguagem falsa. Agora, por favor, não deixe de puxar a orelha desse apresentador que tanto te admira se eu errar a minha linguagem. Preciso do senhor. Professor Tarcísio, só para a gente fechar esse bloco, o professor Edson gostou dessa. Professor Tarcísio, só para a gente fechar esse bloco, a publicação da Folha de São Paulo, que a gente conversava agora nos bastidores, o que é essa entidade que se propõe a usar o discurso, a linguagem das empresas estatais de saneamento e esgoto e água? O que essa empresa vem dizer nessa publicação de quinta-feira da semana passada na Folha? Bom, Jair, como o Edson adiantou aqui, nessa linha da reestruturação da delegação do serviço, até aqui feita pelos municípios, e numa tentativa de reestruturar essa estrutura jurídica para que se ganhe velocidade no desenvolvimento do serviço, o governo proíbe, né, a partir dessa lei 14.026 de 2020, os chamados contratos de programa, que são esses contratos feitos pelas prefeituras com as entidades estruturadas pelo governo do estado para prestar o serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Essa entidade que representa as empresas do estado, a AESB, a Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, logo depois que publicada a lei no decreto, no Diário Oficial, ela faz um informe publicitário em que ela pede à população que se engaje. São palavras do informe que eu vou ler aqui.
A associação convida toda a sociedade a apoiar a derrubada dos vetos, porque a quebra de acordo entre os poderes executivos e judiciário pode levar à judicialização da nova lei, o que inviabiliza, na prática, a sua aplicação. O que defendemos, continuo lendo o informe, é um ambiente legal adequado à realidade do país, no qual empresas públicas e iniciativa privada possam atuar juntas para levar água e esgoto tratados a todos os brasileiros. O que a associação se insurge é contra a existência e a manutenção desses contratos. Agora, pegando um gancho no que o professor Apolo disse, no que o Edson coloca como sendo a discussão jurídica de fundo, eu acho que a gente tem que partir do princípio de que não importa, não interessa se o gato é cinza ou preto. O que nós queremos é que o gato caça o rato. O que nós precisamos é serviço público eficiente, que faça com que a água seja levada e o esgoto seja tratado. Perfeito. Professor Tarcísio, professor Apolo, professor Edson, a gente está caminhando agora para o nosso último intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais discussões aqui nesse importantíssimo Horizonte Debate. Fica com a gente, até daqui a pouco.